Em uma lembrança, vemos a Mikoto e o Shinobu conversando. Mikoto perguntava se o Shinobu lembrava do que ela disse quando eles eram crianças, que ela o amava e que queria ficar com ele para sempre. Shinobu falava que se lembrava disso, e Mikoto dizia que ainda pensava a mesma coisa. Shinobu também pensava, e falava que nada no mundo poderia fazer ele ser mais feliz do que estar sempre com ela. Mas em meio a essa linda lembrança, o momento em que eles se falaram pela última vez aparecia novamente na mente do Shinobu. Aos poucos, Shinobu abriu seus olhos e refletia sobre o que aconteceu, onde podemos ver um farol ao fundo. Em seguida, vemos um carro andando em uma estrada. Shinobu estava no banco de trás e o cara de brinco dirigia. Shinobu comentava sobre o som das ondas e o de brinco falava que a única maneira de chegar até o chefe deles é usando um navio e que eles estão indo em direção a uma embarcação. Vemos que o carro estava andando em uma longa estrada. O carro parava e o de brinco falava que eles tinham chegado. Ambos saem do carro. Shinobu usava uma bengala para se guiar. Logo, alguns soldados apareciam ali e mandavam o Shinobu ficar parado. Shinobu ouviu o som das armas e perguntava o que estava acontecendo. O de brinco falava que eles iriam levar o Shinobu. Um dos soldados perguntava se o Shinobu era cego e aonde estavam os outros caras que foram com o de brinco. O de brinco dizia que o Shinobu tinha derrotado todos eles. O soldado não acreditava e falava que isso parecia ser um pouco exagerado. O soldado falava então que eles iriam acompanhar o Shinobu até o local e diziam que iriam garantir a segurança do Shinobu, mas iriam acabar com ele se houvesse algum tipo de resistência. O de brinco pegava a bengala do Shinobu e quebrava ela com uma joelhada. Em seguida, ele se aproximava do Shinobu debochando dele, falando que o Shinobu deveria agradecer por poder visitar a base do chefe deles. O soldado chamou de brinco e descobrimos que o seu nome é Sasaki. O soldado falava que o chefe deles iria lidar com ele depois e mandava o Sasaki preparar as suas desculpas. Sasaki ficava nervoso, pois ele sentia que iria ter problemas, porém Shinobu o chamava. Sasaki olhava e Shinobu falava que era se lembrar da voz dele. Sasaki ficava com medo e suava frio. Após isso, vemos o barco saindo e indo em direção à ilha. A ilha era bem macabra. O barco chegava perto e vemos que ela era uma prisão. Shinobu passava pelos corredores e era levado a uma sala com mais soldados e o superior deles. O homem se apresentava, onde falava que seu nome é Kashiwagi e que ele é o responsável por aquele local. Kashiwagi dizia que o Shinobu iria tratar os seus assuntos com ele, pois o chefe era um homem muito ocupado. Shinobu perguntava se o nome Mikoto soava familiar para o Kashiwagi e falava que se ele souber algo era para avisá-lo. Porém, Kashiwagi mandava o Shinobu calar a boca, pois ele não aceitava pergunta de vermes. Kashiwagi dizia que ele explicava como ali funcionava e mandava o Shinobu ser grato por isso. Kashiwagi falava que aquelas instalações ficavam sobre uma prisão abandonada, que foi comprada pelo chefe deles. Ali era uma prisão não oficial, onde ficavam apenas os piores prisioneiros, mas além dos criminosos mais procurados e marginais, ali também ficavam homens doentios que tinham o desejo de acabar com a paz da sociedade. Kashiwagi concluía falando que o Shinobu era um verme igual a eles, mas Shinobu ficava quieto por um tempo e depois falava que a Mikoto era uma pessoa muito especial para ele, e que ele só queria voltar para casa com ela. Nisso, Kashiwagi ficava puto e acertava o rosto do Shinobu com um bastão. Kashiwagi falava para o Shinobu não esperar que eles tenham pena dele. O rosto do Shinobu sangrava, porém ele perguntava para o Kashiwagi se ele não tinha alguém especial, uma pessoa que deixaria o seu coração partido por terem sido separados. Mas Kashiwagi ficava com mais raiva e acertava o Shinobu novamente. Kashiwagi mandava o Shinobu calar a boca, chamava ele de resto de aborto e falava que ele não tinha direito a nada ali, onde batia nele outra vez. Um dos guardas perguntava se o Shinobu estava falando da Mikoto Mibushi. Shinobu ouvia e ficava atento. Kashiwagi dizia que o Shinobu tinha entendido como ali funcionava, até que com um sorriso no rosto, Shinobu dizia que sabia que a Mikoto estava ali. Um dos guardas perguntava se o Shinobu ouviu o que ele disse, mas Kashiwagi estava revoltado com a determinação do Shinobu. Nesse momento, um guarda recebia uma ligação e passava a mensagem para o Kashiwagi. Kashiwagi falava para o Shinobu que geralmente ele explicava como são as regras da prisão, mas que dessa vez isso não será necessário. Depois, Kashiwagi pegava sua arma e falava que eles irão fazer uma revista geral, e que caso o Shinobu resistisse, ele iria atirar. Shinobu tirava sua roupa e vemos o seu shape forte e definido. Isso impressionava os demais, e Kashiwagi pensava o que aconteceu com o Shinobu que fez ele se dedicar tanto assim. Shinobu era levado por um longo corredor com várias celas. Um dos guardas falava para o Shinobu que ouviu dizer que ele era cego. Ele dizia que o Shinobu estava com sorte, pois assim ele não iria ficar incomodado com os problemas com as luzes que eles tinham ali. O guarda mandava abrir a cela. A porta abre e o Shinobu entra. Havia 2 prisioneiros ali. O guarda avisa para eles que o Shinobu era cego e mandava eles o tratarem bem. As celas eram trancadas. Um dos prisioneiros cumprimentava o Shinobu e perguntava se ele conhecia as regras dali. Shinobu falava que não e que a única coisa que ele sabia era que ali estavam os piores criminosos. O prisioneiro logo olha para o seu companheiro de cela, deixando claro que ele pretende se aproveitar do Shinobu. Em seguida, o prisioneiro fala para o Shinobu não acreditar no que ouviu. Ele se levanta para cumprimentar o Shinobu, dizendo que o seu nome era Saito e perguntava o nome do Shinobu. Shinobu perguntava se o Saito era familiarizado com o local, e Saito falava que sim, e dizia que ele irá contar tudo para o Shinobu, e que ambos irão ser amigos. Saito estendia a mão, mas o Shinobu não fazia nada. Saito entendia que de fato o Shinobu era cego. Shinobu perguntava para o Saito se ele já tinha ouvido falar da Mikoto Mibushi, e falava que ela deveria estar nessa
da base. Mas Saito diz que não conhecia nenhuma Mikoto. Um alarme tocava e era anunciada a hora vaga. As celas eram abertas. Saito logo olha com um olhar malicioso. Shinobu perguntava sobre o alarme, e Saito falava que o alarme tocava no horário de almoço, o único horário que eles tinham uma diversão. Saito colocava a mão debaixo do travesseiro e pegava uma faca. Saito pergunta se o Shinobu realmente não podia ver nada, mas antes de qualquer resposta, Saito falava para o Shinobu ir com ele, pois ele iria guiá-lo pelos corredores. Saito ataca, mas Shinobu se defendia com facilidade. Saito ficava surpreso com aquilo. Depois ele apontava a faca para o Shinobu, falando que o Shinobu não era cego. Shinobu ficava de pé e começava a fazer sons com a língua, mas do nada Saito era acertado com uma barra de ferro na cabeça. E vemos que quem fez isso foi o seu companheiro de cela. Shinobu perguntava pro cara se ele matou o Saito. O cara falava que sim e que não aguentava mais se aliar com ele, pois o Saito era um mentiroso e ele odiava isso. E falava que dessa vez seria ele que iria matar o novato. Shinobu perguntava pro cara se ele poderia dizer como chegar ao chefe. E o cara falava que o chefe era muito temperamental, mas dizia ter certeza que o Shinobu irá encontrar em algum dia, se ele conseguir ficar tranquilo. Porém, mudando o tom de voz, o cara falava que o Shinobu iria morrer ali. Nesse momento, Shinobu avança. O cara se assusta. Shinobu acertava um golpe no olho do cara e depois segurava o seu braço. Para o Shinobu, quanto mais o inimigo fala, melhor fica para ele determinar a localização. Shinobu desarmava o cara e aplicava uma queda nele. Seu oponente era bom em apenas assassinar os outros, mas contra alguém que luta artes marciais ele não tinha a menor chance. O resultado era evidente. O cara caía de cabeça e sentia dor. Da queda, o Shinobu partia para uma chave de braço, onde rapidamente quebrava o braço dele. Shinobu montava em cima do cara e falava que também odiava mentirosos, mas em pensamento dizia que o cara não poderia morrer agora. Shinobu falava para o cara explicar a regra da prisão para ele, mas o cara falava que estava com dor e mandava o Shinobu sair de cima dele. Nisso, o Shinobu dava um socão no rosto do cara e mandava o cara explicar para ele a regra da prisão. O cara dizia que iria falar, mas pedia para o Shinobu parar de bater nele e até falava que eles serão amigos. Mas Shinobu dava outro soco nele e novamente mandava o cara explicar as regras para ele. O cara finalmente entende e começa a falar, onde explica que quando o alarme toca é o horário de almoço, mas esse almoço significa matança, onde é cada um por si, e que se você ficar do lado de fora quando o horário acabar, você era mandado para a solitária. O cara também falava que você ganhava 1 ponto para cada pessoa que você matasse, e com 100 pontos você poderia sair. Shinobu perguntava pro cara se ele conhecia a Mikoto Mibushi, mas o cara falava que não. Nisso, o Shinobu quebrava o pescoço do cara. Shinobu tirava sua blusa e passava a mão nas alianças que a Mikoto deu para ele. Shinobu estava determinado. Ele andava em direção à porta. Ao sair, ele via uma grande escuridão. Nesse momento, Shinobu parava, puxava o máximo de ar possível e soltava dando um grande grito. Vários prisioneiros ouviam o som daquele poderoso grito. Shinobu olhava e conseguia detectar várias pessoas e sentir a presença daquele maldito homem. E enquanto Shinobu estava ali, o homem via ele através de uma câmera onde dava risada e repetia o seu mantra. E depois ele perguntava para si mesmo qual dos dois tipos de homem o Shinobu era agora. No final da página era dito, deixando um caminho de corpos em seu despertar, ele se dirige ao lar do inimigo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.